Esporte como um instrumento ideológico. Em um sentido amplo, ideologia significa aquilo que seria ou é ideal. Diversos autores consideram ela um instrumento de dominação, que age por meio de convencimento, persuasão e não da força física, alienando a consciência humana. Basicamente, usar o esporte como um instrumento ideológico seria usar ele como uma forma de alienar as pessoas, fazer com que tenham as mesmas ideias que você. O linguista e sociólogo Noam Chomsky, tido pelo New York Times como o maior intelectual vivo, catalogou as 10 técnicas de manipulação promovidas pelas grandes mídias. A primeira é a estratégia da distração. Essa técnica consiste em manter a atenção do público em temas de pouco relevância, fazendo com que o cidadão comum se interesse apenas por fatos insignificantes. O esporte pode ser um exemplo disso, mas como? Podemos usar como exemplo a conhecida política do pão e circo. Essa política era o modo com qual líderes romanos lidavam com a população, para manter eles fiéis à ordem estabelecida e conquistar seu apoio, ou seja, não questionar a autoridade do governo romano. Essa sátira tem origem do humorista e poeta romano Juvenal, viveu por volta do ano 100 d.C. e criticava a falta de informação do povo romano, que não se interessava por assuntos políticos e só se preocupava com alimento e divertimento. Mas o que é a política pão e circo, afinal? Em época de crise, o governo romano construíam arenas e lá sangue corria solto. Os espetáculos com gladiadores e animais ferozes, cavalo e etc. As apresentações duravam cerca de 180 dias por ano. Durante esse evento, jogavam pão para o público, para matar a fome do povo, e ao mesmo tempo eram manipulados, esquecendo os problemas lá fora. Esportes como instrumento ideológico no Brasil. O esporte sendo usado como instrumento ideológico não é algo inventado ou algo de agora. Essa prática existe há séculos e ainda é muito usada atualmente. Outro exemplo é as Olimpíadas do Rio. Quando iniciaram as construções das Olimpíadas, era uma época conturbada para o Rio de Janeiro. Hospitais fechados, professores sem salários, balas perdidas, comunidades desesperadas e etc. Num momento tão conturbado para a política do Rio, o show e a atenção era apenas para as Olimpíadas. Outro exemplo é o futebol, e isso não é novidade para ninguém. O futebol, sendo usado de instrumento ideológico, teve ligação na ditadura militar. Após o golpe de 1964, o Brasil passou a viver um período muito instável, inclusive com muitas forças políticas insatisfeitas com o novo governo. Ciente das pressões que estavam sofrendo, o presidente Costa e Silva definiu que o futebol seria uma boa forma de acalmar os ânimos da população e convocou o vice-presidente da Confederação Brasileira de Desportos. Nessa reunião, Costa e Silva afirmou: "O Brasil não pode perder este campeonato, temos de dar um jeito de qualquer forma." Em 1970, o Brasil estará disputando essa taça do mundo. Como presidente, gostaria que o povo brasileiro, ainda na minha gestão, festejasse a conquista, como ficou registrado na edição de 4 de dezembro de 1968 de A Gazeta Esportiva. E em 2014, ano que completava 50 anos de golpe, o Brasil realizou uma Copa do Mundo em plenas eleições presidenciais, que fez com que o assunto do momento, que era as discussões políticas e os problemas do Brasil, voltasse apenas para o show que era a Copa. Os dirigentes públicos começaram, assim, a identificar o caráter utilitário do esporte como um instrumento de negação e substituição de conflitos sociais. O futebol inaugurou esse tipo de relacionamento, que, de certa forma, foi também uma das fortes razões de sua popularização. Inaugura-se um novo quadro para a relação que se estabelece ao redor do fenômeno esportivo, capaz de transformar a autonomia da sociedade em instrumento de composições e barganhas. Linhares, 1996.
ser tudo bem, pessoal.